Arwan, aqui é Selene Jekach, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Vocês estão prontos para a nossa 25ª aula do curso de runas? Bem, se você está chegando aqui agora, eu te aconselho a dar uma olhadinha no card que eu estou deixando aqui clipado, porque a gente está no meio do curso, ou melhor, a gente está chegando já na reta final. E para você pegar o contexto inteiro, é importante que você assista desde a primeira aula. Inclusive, que você também, lá na primeira aula, vai encontrar, né, a explicação sobre como é a estrutura do curso. E também, caso você tenha interesse em adquirir as apostilas, lá na primeira aula eu explico tudinho. A gente vai falar hoje, na nossa 25ª aula, sobre Ehwaz, que é a runa que significa literalmente cavalo. Ela é uma runa relacionada ao trabalho em equipe, à união de dois poderes que se complementam. Portanto, ela é uma runa relacionada à amizade, a sociedades, a parcerias, a cooperação e confiança de uma maneira geral. Que é uma virtude que pode ser hoje em dia até meio difícil da gente encontrar. Mas a gente não pode esquecer que vivemos em sociedade e a gente precisa das outras pessoas. É fato, nem que seja só para um conselho, para um abraço, para um sorriso, a gente precisa de outras pessoas. Ninguém vive sozinho nesse mundo. Ehwaz é então uma runa relacionada ao trabalho em conjunto com um objetivo comum. Para isso é essencial confiança e cooperação. Se você, por exemplo, está no meio de um oceano com uma pessoa, agora você imagina uma pessoa que de repente não tem nada a ver com você, mas que de repente vocês convivem juntos. Pode ser um familiar, um colega de trabalho, enfim. Pensa duas pessoas que precisam chegar a um objetivo comum, ou seja, terra firme. Cada um tem um remo na mão. Agora, se cada um remar para um lado, vai ficar difícil, né? Como é que vocês vão chegar? Para isso, um precisa confiar no outro. Um precisa ouvir o outro, aceitar o que o outro tem de sugestão. Não existe o atingimento de metas se cada um for para um lado, né? Se um não confiar no outro. Então, é importante lembrar que, por conta disso, Ehwaz também é considerada uma runa da amizade. A amizade verdadeira e duradoura só é encontrada quando as duas pessoas se ajudam, quando elas pensam da mesma maneira para poder tirar de enrascada, né? Seja no momento mais difícil da sua vida, seja no momento que você está precisando de ouvir, de cooperação, de um conselho. Mas é nesse momento de muita necessidade que a gente sabe em quem a gente pode confiar, em quem a gente pode ter certeza que é nosso amigo, que quer o nosso bem, que é leal a gente. Essa runa também é relacionada a uma sensação de movimento. A gente está falando da runa do cavalo. Então ela é relacionada a movimento, a jornada, a viagens, a necessidade de mudar de um dia para o outro ou de uma situação para outra. Ela é uma runa relacionada ao aspecto interno e selvagem do self. A pessoa inquieta, que anseia por mudança, mas essa persona interior ou manifestação do subconsciente é frequentemente reprimida pelo nosso consciente. Né? A gente tem um cavalo selvagem querendo correr para tirar a gente da estagnação, da situação, de repente, da zona de conforto, mas a mente consciente fica naquela. O que vão pensar de mim? O que eu vou precisar fazer? O que eu vou precisar abrir mão? Ah, mas aqui tá tão quentinho, tá tão gostoso. Então, ela traz essa reflexão intrínseca também, tá? Então, ela é importante lembrar, né? A gente não pode esquecer, ela é uma runa associada ao cavalo. O cavalo traz essa explosão de movimento, de força, o movimento selvagem, é o espírito do vento, o espírito livre, difícil de domar, né? Então, às vezes a gente tem essa necessidade muito grande de nos libertar de nós mesmos. Pensa a respeito, o que você precisa se libertar, né, dentro das suas crenças, dos seus condicionamentos. Então, essa runa,
ela mostra pra gente que existem momentos na vida, especialmente hoje em dia quando a gente se sente confinado em nossa própria jaula mental, que é criada o quê? Pela rotina, pelas nossas obrigações, pela sociedade, enfim. E essa prisão mental cada dia mais nos dá aquela fome de liberdade, né? Aquela necessidade de movimento, de mudança, de criação, de liberar o nosso eu selvagem, e nessa a gente pode fazer besteira, né? A gente pode trocar os pés pelas mãos e acabar se encrencando. Então, a gente sabe que a nossa mente quer galopar para longe, ela sabe que a gente quer mudar. Então, nesse aspecto, essa runa também é relacionada ao Fylgja. Fylgja, que é o espírito animal ou personalidade inconsciente do nosso interior. Além do seu significado como mudança, como essa necessidade de galopar, de liberar o espírito reprimido, Eros também tem o significado de máscara a nível psicológico, aquela máscara que a gente usa para poder adaptar a nossa personalidade ou adaptar a nossa apresentação para a sociedade, para sermos aceitos, para sermos queridos. Enfim, ela é uma máscara que a gente usa como um meio de defesa muitas vezes e que permite a nossa sobrevivência de certa forma, resguardando quem somos realmente. Eros também reflete dois aspectos que devem trabalhar juntos e harmoniosamente em direção ao objetivo. Já entendemos isso aqui, né? Então talvez isso também reflita a relação entre o corpo e o espírito, o consciente e o inconsciente, o racional e o mágico, o físico e o psicológico, e tem sido usado em cerimônias de casamento e sociedades. Lembre-se que o cavalo, em muitas culturas, sempre foi considerado o veículo do xamã, assim como o tambor, né? Na mitologia nórdica, a gente tem um cavalo muito importante, que vocês já devem saber quem é. Sleipnir, o cavalo de 8 patas de Odin, o corcel de Odin, né? Que carrega Odin para outros reinos de existência, ou Yggdrasil, que por si só já tem a tradução significado corcel ou cavalo de Odin. Então, pense em Eros também como esse cavalo que nos conecta a outras realidades, né? Nossas iniciações xamânicas, de certa forma, tá? Assim também, a gente também tem a conexão com o Fylgja, que é a personalidade inconsciente que pode ser projetada fora da nossa realidade física, para que possamos transcender. Mas para a mente transcender, deve haver um sentido de completa confiança em nós mesmos, em nossas capacidades e, portanto, um relacionamento harmonioso entre o consciente e o inconsciente, que pode ser criado. Então, há movimento, há mudança, há mobilidade. Na jornada, há a viagem do espírito. Eros significa ou simboliza os vários corpos, formas e aspectos como veículos para viagens e movimento. Para o indivíduo, essa runa representa uma relação harmoniosa entre o corpo e mente, e para um grupo, Eros representa a ajuda mútua entre a comunidade, com o objetivo de prosperar, mas o indivíduo em si é extremamente importante para que haja essa união, para que traga essa união entre a mente e o corpo, e certamente torna essa pessoa mais equilibrada, que por sua vez vai ser capaz de ajudar os outros. A gente, quando tem uma pessoa que você sabe que é centrada, equilibrada, racional, ela provavelmente vai ser o elo do grupo. Então, quanto mais forte cada indivíduo, mais forte será a comunidade, o grupo, o clã. Ela não é nada, a comunidade não é nada sem seus membros. É só um nome, um vazio. Então, assim como o indivíduo também não é nada sem ter um senso de propósito. O cavalo e o cavaleiro são talvez a melhor metáfora que representa a relação simbiótica que está expressa nessa runa. Lembre-se que um pode complementar o outro, mas nunca tirar a individualidade do parceiro. O cavalo não deixa de ser o cavalo e o cavaleiro não deixa de ser cavaleiro. Fato. É impossível. Então, assim como um casal,
O casal que a pessoa acaba se anulando para se moldar na personalidade do outro não é feliz. E provavelmente esse casamento não vai adiante, ou se for adiante, ele vai numa infelicidade eterna. Então, ou numa sociedade, enfim. A parceria não pode anular a individualidade de nenhum dos membros, tá? Um relacionamento saudável, de qualquer tipo de relacionamento, é entre dois seres individualizados e harmoniosos, onde ambos se complementam e trabalham juntos para se tornarem versões melhores do que eram, né? Do que já foram, mas sempre mantendo a sua individualidade, a sua singularidade. Existe amor, existe carinho, existe amizade, existe solidariedade. Cavalo e cavaleiro que trabalham harmoniosamente juntos em direção a um objetivo comum. É uma inter-relação dinâmica de opostos, com cada um mantendo a sua própria individualidade, mas que juntos são mais fortes. E que através desse relacionamento harmonioso podem avançar em direção a um progresso, a uma melhoria. Né? Quando a gente se une, a gente pode, de repente, o casal, eu quero comprar um carro, ambos se ajudam e compram o carro. Ou uma cidade, né? Queremos todos acabar com o coronavírus, então todos se unirem para vacinar. Então, é essa inter-relação de parceria mesmo, em prol de um objetivo maior, né? E comum a todas as partes. Os elementos ligados a Eros são a terra e o ar, e sua polaridade é bissexual. Agora a gente vai falar sobre a mitologia dessa runa. Bem, sabemos todos que o cavalo ele desempenhou um papel religioso muito importante nas sociedades antigas. Desde a sua domesticação se tornou mais fácil e rápido o movimento, as viagens, trouxe economia de tempo. A relação entre o cavalo e a humanidade criou vários relatos mitológicos. Os sacerdotes dos antigos cultos das divindades Exir cavalgavam éguas. O cavalo era de longe um dos animais de culto mais importantes do norte da Europa e também um dos animais mais sacrificados. Na mitologia nórdica, cavalos puxam os corpos celestes e são associados com o Sol e a Lua. E também existem cavalos associados a divindades específicas, especialmente quando se trata de rituais de fertilidade e cerimônias relacionadas aos deuses Vanir, os deuses da paz e da abundância, são os deuses da terra. Existem evidências históricas de um culto nórdico a um cavalo, cujo pênis embalsamado era usado em certos rituais de magia Seidr, realizados por sacerdotisas ou as volvas. O pênis era chamado de Volsi, que era tanto um dos nomes de Odin quanto de uma dinastia que teria sido fundada por ele, e representava o princípio fertilizante masculino. Outras práticas se valiam de cavalos como meios oraculares, fazendo previsões com base em seu comportamento. Os povos germânicos e celtas consideravam o cavalo um animal sagrado, existindo inclusive seitas ocultas que realizavam cultos, ritos de fertilidade, comemorações e sacrifícios rituais em honra a esses animais, onde os participantes usavam máscaras de cavalo e comungavam da carne desse animal que teria sido sacrificado anteriormente. Os membros de uma antiga fraternidade celta chamada Horse Whisperers, ou sussurradores de cavalos, diziam-se capazes de se comunicar com cavalos através de sussurros e que, ao serem interpretados, lhes ofereciam presságios, oráculos, avisos. Deturpações dessas antigas práticas foram e, infelizmente, continuam sendo usadas para a realização de maldições. Numa delas, coloca-se a cabeça de um cavalo no topo de um mastro chamado Knitting Pole. Os participantes formam um círculo ao redor desse mastro e os bruxos proferem pragas e maldições contra malfeitores e inimigos, sejam pessoais ou da comunidade. O cavalo está intimamente ligado à morte. No solstício de inverno, Odin cavalga com uma legião de mortos na temida caçada selvagem. O cavalo pertence também a Hela, deusa do submundo.
O submundo consiste de outros mundos separados dos 9 mundos de Yggdrasil. Esses mundos são chamados de Hel-Drasil, que pode ser interpretado como cavalo de Hel, uma fêmea negra e contraparte do submundo de Yggdrasil. Entre certos fazendeiros, cavalo de Hel é uma concepção mística da morte e de seus reinos. Na mitologia nórdica temos 2 cavalos que puxam a carruagem do sol sobre o céu. Estes cavalos se chamam Arvakr, que significa acordar cedo, e Ausvidr, que significa muito rápido, ou então brancura completa. Estes 2 cavalos parecem representar as características do próprio sol, o amanhecer radiante e o brilho do sol. Nós também temos 2 carruagens representando noite e dia. Uma é puxada por um cavalo chamado Skinfaxi, que significa cavalo iluminado, ou o cavalo que puxa a luz do dia, o portador da luz, também significando crina brilhante. O outro cavalo se chama Hrimfaxi, que é o cavalo que traz a noite, ou crina de gelo, ou cavalo de fuligem. Mas o cavalo mais famoso, obviamente, é Sleipnir, o cavalo de Odin, o cavalo de 8 patas. Quando os deuses começam a trabalhar nos limites de seu reino para se proteger dos Tursar, dos Rim-Tursar, que são os gigantes que viviam nas raízes de Yggdrasil, e dos Jotnar, que são gigantes, de uma forma geral, chega um construtor, tá? Essa história vocês já devem conhecer, mas um construtor chega e se oferece para construir um muro ao redor de Asgard, E ele sugere uma barganha, uma troca. Ele estava disposto a construir essa grande muralha para proteger Asgard dos gigantes. Mas se o trabalho fosse concluído em um único inverno, esse construtor teria reivindicado como pagamento a deusa Freya para ele. Mas não satisfeito, ele também queria o sol e a lua. Esse construtor, na verdade, era um gigante que estava disfarçado e usou seu próprio cavalo, Svadirfari, para construir a grande muralha. E juntos eles fizeram um progresso surpreendente. A construção estava acontecendo muito rápido. E os deuses começaram a ficar preocupados, porque eles queriam a muralha, mas não queriam perder Freya e também não queriam perder o sol e nem a lua. Então, temos quem chega para poder trazer a salvação. Loki, o trickster que às vezes tão injustiçado. Então Loki chega, se transforma em uma égua para seduzir Svadirfari, o cavalo do gigante, o grande garanhão, que então segue Loki, disfarçado de égua, até a floresta. O gigante ficou sem o cavalo, e então como é que ele ficou, Como é que ele pôde concluir o trabalho dele a tempo? Ele não tinha mais a parceria. Aqui a gente fala de parceria, tá vendo? A gente está pensando na runa, Herwas. Então, sem o cavalo, o gigante não pôde concluir a sua tarefa. E com a parceria do cavalo, o que Loki fez? Ele tirou o gigante da jogada. E Loki engravidou do cavalo Svadirfari e deu à luz Sleipnir, o cavalo de 8 patas que ele presenteou Odin. O Thor, obviamente, que já tem vídeo aqui no canal, assim como Odin, correu e matou o gigante, que era o que Thor fazia de melhor, e salvou o reino. Então, esse mito ele aborda de maneira muito interessante essa relação entre homens e cavalos que trabalharam juntos para um objetivo comum. Unidos se tornaram mais fortes, mais eficientes, mais competentes, mais rápidos. Há uma relação simbiótica harmoniosa entre 2 opostos, entre 2 seres individualizados, mas harmoniosos em busca de um objetivo comum. Mas quando um é separado do outro, a história toda desanda e o resultado é desastroso. O gigante perdeu seu prêmio e morreu. Thor matou o gigante, o que mostra um certo senso de dependência até, já que o gigante precisava do cavalo, e ele estava bem ciente de que com o cavalo a vitória era certa.
Esse mito demonstra uma relação harmoniosa e lucrativa entre o homem e o cavalo. Agora, por que Sleipnir tem 8 patas? Você já pensou nisso? O símbolo do cavalo com 8 patas está relacionado frequentemente com o xamanismo, com a projeção da consciência do xamã, relacionada à viagem rápida, porque o cavalo é frequentemente considerado justamente o veículo do xamã. E qualquer outro objeto referido como veículo com o qual o xamã induz a um estado de transe é capaz de projetar sua mente em outros reinos de existência. Esses objetos são sempre chamados de cavalo. O tambor, por exemplo, é um cavalo do xamã. Aquilo que é metaforicamente, ou melhor dizendo, que metaforicamente permite que o xamã cavalgue para outras realidades de existência, para outros reinos. Esses objetos são sempre chamados de cavalo. Tá legal? Para libertar a mente do físico, nos ajuda a provocar uma experiência fora do corpo. Preste atenção aqui. Loki se transformou em uma égua e de sua relação com os Svadilfari nasceu o cavalo de 8 patas. Da união entre o macho e a fêmea nasce o cavalo de 8 patas. Essas 8 pernas pode simbolizar a união das 4 patas do cavalo macho com as 4 patas da égua. Sleipnir com 8 pernas representa a união entre macho e fêmea, masculino e feminino, o par que se complementa e não que se anula. É o Hieros Gamos aqui de novo. O casamento sagrado, a união de 2 polaridades opostas, interna e externa, macho e fêmea, corpo e mente. O cavalo de 8 patas é símbolo dos pares opostos que observamos na natureza, mas que juntos são mais fortes, mais eficientes, mesmo uma relação simbiótica entre a humanidade e o espiritual. Essa ideia de opostos que juntos representam o equilíbrio ou relação harmoniosa é encontrada em muitos símbolos de diversas religiões. A gente tem o yin e yang como prova disso, né? Em termos psicológicos, tanto homens quanto mulheres têm aspectos feminino e masculino, o ânima e o ânimos. Ânima representa a essência ou elemento feminino que reside na psique masculina e o elemento que está reprimido dentro do indivíduo, ganhando vida em seu subconsciente, em sonhos, estados oníricos ou estados de transe mental. E sua contrapartida é referida como ânimos, que está adormecido e reprimido dentro do subconsciente feminino. E aqui vemos Loki, um deus masculino, se transformando em uma égua, unindo e equilibrando as personas reprimidas de seu subconsciente, ânima e ânimos. Agora a gente vai falar sobre essa runa quando ela surge em uma leitura, tá? Para divinação. Quando Erwa surge em sua posição vertical, pode significar que você precisa se mexer. A necessidade de mudar sua vida atual para algo novo vai ser possível. Seu espírito inquieto ficará um pouco apaziguado por uma jornada que vai mudar sua perspectiva atual da realidade. Quando você viaja fisicamente nesse mundo, existem limites a cruzar. Então essa runa também pode estar relacionada com questões de limites que foram definidos. Portanto, seja claro ao definir os seus próprios limites. Isso também serve para relacionamentos em geral. Haverá uma união, uma aliança, uma parceria, algum tipo de vínculo, uma relação simbiótica entre 2 opostos a fim de alcançar um objetivo comum. E para que seja um resultado bem-sucedido, as 2 partes precisam definir os seus próprios limites. Não permita que invadam as suas fronteiras, o seu espaço sagrado. Você sabe da importância de uma mudança de vida, mas ela não virá à força para você nesse momento. Depende de você fazer a escolha e sair da estagnação, sair da sua zona de conforto. Qualquer mudança que você fizer em sua vida vai ser para o seu próprio bem. É natural sentir medo de mudança. É natural sentir medo de sair da zona de conforto. Afinal, aqui é tão gostosinho, tão quentinho, você já está tão acostumada, né? Aquele time que está ganhando não se mexe. Mas é necessário se mexer, mesmo que isso gere ansiedade, medo. Mas se mudar fosse fácil, não ia ser tão difícil a gente evoluir, concorda comigo? Você precisa fazer essa escolha agora, quando sai essa runa na sua leitura, tá?
Mude por você mesmo. Não se arrisque, evolua, siga em frente, sempre em direção ao sucesso. Ninguém vai fazer isso por você. Você pode conseguir parceria, mas você vai precisar se mudar, se mexer, tá? É mais difícil, na verdade, na sua cabeça do que na realidade. Tá legal? Supere seus medos, supere a sua aversão à mudança. Se erros surgirem em uma leitura de uma única peça, ou como a primeira runa na sua leitura, você pode ter certeza que as coisas estão aumentando no ritmo e mudando para melhor. Ela é uma runa de grandes conceitos, grandes projetos e de novas e emocionantes aventuras. Também enfatiza o significado das outras runas de sua leitura, acelerando os eventos que elas predizem. Erroas é uma runa de transição e movimento, seja físico, para uma nova casa, para um novo emprego, para uma nova cidade, também para novas situações, ou simplesmente para uma nova vida. Nessa runa há uma sensação gradual e consciente de desenvolvimento, de crescimento lento e progresso constante, na qual atitudes e escolhas do passado agora revelam o caminho para a mudança. Isso pode ser aplicado ao crescimento de um negócio ou ao desenvolvimento de uma ideia. Um relacionamento pode precisar passar por mudanças também se for para manter o seu crescimento saudável e sua própria vida temporal. Erroas mostra que serão necessários esforços morais e grande firmeza para seguir o progresso, e afirma que com base no cultivo do self, tudo mais seguirá e virá de acordo com seu atual estado de espírito, sua personalidade, sua perspectiva de vida. Quando você cultiva sua própria natureza, tudo mais vem em adição. É importante você cultuar sua natureza. A interpretação mais comum de Erroas indica viagem, movimento, mobilidade, geralmente para um novo local ou um novo patamar que vai te proporcionar a estimulação física e mental que você tem buscado. Pode indicar uma mudança de casa, como eu falei, o estabelecimento de uma parceria com uma pessoa que seja tão obstinada quanto você, mas também denota a necessidade de tratar os seus parceiros com respeito que eles merecem, demonstrando a sua lealdade, consultando-os sobre questões importantes, garantindo que os laços entre vocês permaneçam fortes apesar das mudanças que estão para acontecer. Lembre-se que um relacionamento saudável é baseado em confiança, honra, verdade, mas não deixe que suas emoções tirem o melhor de você. Então estabeleça seus limites para evitar qualquer abuso, para evitar qualquer desrespeito. Erroas também é conectada ao karma e à justiça. Em muitos mitos, ações boas e más são colocadas em uma balança no submundo. Essa runa pode ilustrar a própria balança. É hora de voltar a enfrentar o futuro de uma forma serena. Esteja preparado para compartilhar a boa sorte em seu caminho. Compartilhar é significativo porque está relacionado ao poder. Alimentar a sua vida com o sol que ilumina tudo com sua luz e calor. A palavra-chave de Erroas é cooperação. Ela indica um acordo que beneficia todas as partes que estão envolvidas. Os benefícios poderão ser ampliados pela presença das runas Ansus, Yera, Tiwas, Berkano ou Gunjo. Junto com Raido, indica viagem. São 2 cavalos juntos, o cavalo e a carruagem. Perto de Berkana, mudanças em família ou uma viagem com mulheres. Associada a Tiwas, essa viagem será com um homem, enquanto a proximidade com Lagus ou Souilo prediz viagens além mar ou para lugares distantes. A presença de Ansus, Yera ou Manás perto de Erroas revela a necessidade de receber auxílio e apoio para ter sucesso ou tomar decisões corretas e bem intencionadas. Agora a gente vai falar sobre o significado de Erroas quando ela sai invertida em uma tiragem. Bem, quando sai invertida, ela pode indicar que você está preso a um condicionamento, a um lugar que a situação de estagnação está drenando a energia do seu espírito. Isso pode ser um aviso que a estagnação é muito perigosa e que você tem estado ocioso e na mesma situação já durante um tempo. Suas próprias crenças têm sido as mesmas, você está com a mentalidade obsoleta. E
é necessário que você siga o fluxo criativo da vida. É necessário que você se mova em direção ao seu crescimento pessoal, ou a um novo caminho, quem sabe, ou você corre o risco de se colocar em perigo, tanto o aspecto físico quanto psicológico. Aceite que você precisa aceitar a mudança ou vai ficar preso nessa situação por muito tempo. A energia do seu espírito vai continuar a ser drenada até gastar totalmente. Seus movimentos estão bloqueados e é preciso parar. Deve-se analisar agora friamente essa situação, refletir, reavaliar os seus valores, seus objetivos para poder tomar a decisão certa. Seja paciente, seja prudente, peça orientação, peça ajuda. Perdão. Peça ajuda divina se for o caso. Quando associada a runas positivas, ela assinala prejuízos mínimos. Alterações não previstas, aborrecimentos em viagens, distanciamento nos relacionamentos. Aconselha-se então evitar mudanças e ter mais espírito de colaboração e tolerância. Invertida, essa runa também reflete problemas com viagens e com veículos que desempenham o papel de movimento, ou seja, o carro, o avião, o barco, enfim, o que for, né? Ou então, pessoas, porque têm influência sobre nossas vidas. As ideias que compartilham, conhecimento, conselho, até uma conversa pode ajudar a seguir em frente, né? Não esqueça disso. Com erros invertidos, significa que seus amigos e sua família, seu amor ou qualquer pessoa importante na sua vida pode não estar alinhado com suas ideias agora. Isso causa frustrações, causa atrasos desnecessários. As parcerias podem ser sufocadas nesse momento e as pessoas envolvidas podem não estar respeitando os seus limites. Então, não se esqueça de delimitar suas fronteiras, de delimitar o seu espaço sagrado, defenda a sua liberdade. O sentido de movimento parece estar bloqueado agora. Então certifique-se que suas ações ou a falta delas seja algo temporário, breve, de curta duração. Você precisa mudar o que você está ou o que você não está fazendo agora. E além disso, você precisa entender que não existem oportunidades perdidas. Você simplesmente tem que reconhecer que nem todas as oportunidades estão abertas para você nesse momento, ou ao longo da sua vida para o assunto que você consultou nas runas. Então não force a barra quando ela aparecer numa posição invertida na sua leitura. Se você está se sentindo perdido, ou se não está muito clara a necessidade de agir, lembre-se que o que é verdadeiramente seu vai voltar para você. E o que não é seu, você no fundo já sabia que não era seu. Então, você sabia que não ia durar para sempre da mesma forma. Em algum momento iria acabar. Então, às vezes, certas situações ou pessoas, é necessário que essas situações ou pessoas tenham um efeito breve na nossa vida. É para causar crescimento de alguma maneira, para te trazer alguma vivência necessária naquele momento. Quando essa runa aparece na sua posição invertida, também pode indicar preocupações com a saúde dos animais de estimação. Então fica ligado com os seus aí, ou com outros animais domésticos. Agora a gente vai falar sobre as Binding Runes. Bem, junto a Raido favorece as viagens, com Berkana, mudanças em família ou viagens com mulheres. Com Tiwas, viagens com homens. Com Laguz ou Souilo, viagens além mar ou lugares distantes. Com Ansus, favorece a forma que você se comunica, respeitando a outra parte. Com Iera, acelera os resultados na sua colheita. Os deuses ligados a essa runa, Erroas. Os deuses Freyr, Hermod, Egir, Loki, Odin e Vilund. E as deusas Freya, Not, Gná, Thorgerd, Holdabrud e Irpa, Trud e as Valquírias. Letra correspondente no alfabeto é a letra E. Palavras-chave: movimento, modificação, transição, mudanças, dualidade harmoniosa, veículo de outro mundo, viagens, fertilidade, confiança, lealdade, casamento legal, sucesso nos empreendimentos em andamento, ímpeto, força, tenacidade, adaptabilidade e receptividade. Não se esqueça que palavra-chave não deve ser usada como único meio para você interpretar sua leitura. A imagem pictográfica são dois mastros verticais unidos para simbolizar a parceria ou os gêmeos divinos. Também pode ser o sinal de dois cavalos frente a frente. Suas plantas, suas árvores
símbolo: a faia, o álamo e o freixo. E as plantas: centáurea, capuchinha, hera e senécio. As pedras: qualquer pedra na cor de cavalo, acinzentada ou meio, né, castanhada, enfim. Turquesa também, sardônica e calcedônia. Suas cores: cinza claro, laranja avermelhado, branco e verde. A ordem do traço agora. Érroas é desenhada com os dedos indicador e médio unidos, da parte inferior esquerda para a direita inferior. Eu vou começar na minha esquerda, vai aparecer espelhado aí para você, mas você começa na sua esquerda e vai traçar a runa. Afinidade médica são os braços e as pernas. Planetas associados: Mercúrio e o asteroide Quiron. Seus símbolos são a sela, as rédeas, as asas, as frutas geminadas e objetos duplicados. Rituais: animais totêmicos antes disso: o cavalo, cavalo alado, cavalo marinho ou unicórnio. Rituais: usar érroas nos talismãs e encantamentos para proteção, para veículos, para viagens, para harmonização de relacionamentos, sejam afetivos, profissionais, enfim. Gravando a runa em rodelas de álamo, né, de madeira de álamo, faia ou freixo de preferência. Nos rituais de fertilidade, realizar danças xamânicas com máscaras de cavalos e usar objetos mágicos em duplicata, né, duplicados, melhor dizendo, ou frutos geminados. Usos mágicos: encanto de veículos, primeiro de tudo. Soletrar para fazer um progresso em um projeto. Soletrar ou fazer o traçado, né? Érroas guarda e marca para aqueles que praticam a possessão de uma divindade, ou seja, você vai fazer uma incorporação de uma divindade. Tem gente que não faz, mas se você não faça, respeite quem faça. Então, Érroas vai poder fazer essa proteção também para quem faz a incorporação de divindades ou de espíritos. Érroas também é uma runa de parceria, a gente sabe. Então, ajuda na união de parceiros, na direção de um propósito comum, facilita o movimento, ajuda a transferir ou transportar energias e é um auxílio poderoso para atrair sorte. O sucesso depende da lealdade e da confiança mútua dos parceiros. Portanto, as intenções devem ser sérias e os objetivos devem ser honestos. Recomenda-se mentalizar Érroas ao iniciar uma jornada xamânica, como um escudo nas viagens ou durante mudanças. Pode ser usada também nas projeções astrais como um portal, mas com cuidado. É preciso muito controle e equilíbrio para não perder o rumo. Érroas é usada nos talismãs e encantamentos para fertilidade ou para aprofundar e harmonizar relacionamentos. Seus efeitos mágicos: facilita a viagem da alma ou projeção astral pelos mundos, né? A projeção da alma em Midgard. Favorece a realização da unidade fundamental do complexo psicossomático, transmite confiança e lealdade, atua como fonte de sabedoria profética, atua na projeção de poder mágico, facilita a rapidez em todos os aspectos, ajuda na combinação harmoniosa de duas energias diferentes orientadas para um objetivo único, propicia mudanças e facilita a rapidez. O desafio de Érroas é manter o equilíbrio em todas as circunstâncias. Agora quanto ao estada. Eu vou deixar a figura aqui no final como é para você ver. Fique de pé, em linha reta, mantenha as pernas unidas e os braços inclinados, o esquerdo apontado para cima e o direito para baixo, para formar a forma alternativa desta runa. Agora a gente vai fazer o Galdr dessa runa. Como sempre, eu peço desculpas pela voz que eu não tenho para fazer, ideal para fazer o Galdr. Mas eu vou fazer o Galdr e depois eu vou fazer a leitura para vocês. Caso você queira saber como faz, como que se escreve para você poder fazer, você pode procurar na internet ou adquirir a minha apostila, como eu explico lá na primeira aula. Então vamos lá. Érroas, Érroas,
erwas, iu, eu, o, eu, wa, eu, ui, eu, ué, eu, wo, eu, wo, eu, ué, eu, ui, eu, wa, eu, u, ewas. Erwas, erwas, erwas. Elru, elru, elra, elri, elré, elró, elró, elré, elri, elrá, elru, elwas. Como de costume, eu finalizo divulgando o Animal Totem Oracle Deck, que é um oráculo de minha criação, composto por 150 cartas de animais com a medicina dos animais totem, dos animais de poder. E este livro, onde você vai encontrar as 300 interpretações para essas 150 cartas, além de uma sequência inédita criada por mim, desenvolvida para autoconhecimento e para cura. Então, se você deseja adquirir uma cópia, aqui no link na descrição do vídeo você vê como é que você faz e não perca a chance de adquirir esse oráculo. Ele é transformador. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos e deixa aqui seu comentário. Caso você ainda não está inscrito no canal, eu te convido para se inscrever agora e ativa o sininho para não perder nada. Então, até a próxima. Mitaku Yasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey.